E falando também em Pablo Marçal, acabou de sair uma notícia, e aí a nossa colunista Raquel Landim também cobriu, pediu para o pessoal colocar. Justiça nega liminar para suspender a candidatura de Pablo Marçal. Vamos lembrar, há vários pedidos judiciais solicitando a impugnação da candidatura de Pablo Marçal, né? E a gente teve aqui o resultado de um dos pedidos, né, em que a justiça negou, né, a justiça indeferiu a liminar solicitada pelo Ministério Público Eleitoral para indeferir a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Já escreveu o juiz Antônio Maria Patinho Zors, né, que essa suspensão do registro, né, ela poderá gerar ausência do nome na urna eletrônica, o que acarretaria perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. Né? E vamos lembrar, é uma decisão liminar, né? E portanto não é uma decisão definitiva, então por isso o juiz tomou esse cuidado. A liminar havia sido solicitada pelo promotor eleitoral Marcos André de Andrade, para a alegação do PSB e de alguns filiados do próprio PRTB, de que o Marçal não teria o prazo de filiação necessária para ser candidato pelo partido. Ele está afiliado ao PRTB há 4 meses e o tempo exigido pelo partido, né, é 6 meses, né? E Marçal também é alvo de outro pedido de liminar de suspensão de candidatura por suspeita de abuso de poder econômico, né? A investigação foi solicitada pelo PSB, atendida pelo Ministério Público. Neste caso, o juiz ainda não decidiu sobre liminar, né? É isso. O ponto é o seguinte: essa decisão, ela foi tomada, como eu falei, não existe uma única liminar pedida contra a candidatura de Pablo Marçal, são várias. Aqui diz respeito a uma delas que tratava do tempo de filiação, que existe uma diferença entre o que o Estatuto do PRTB pede e o que a lei eleitoral pede. Então, foi pedida uma liminar, a liminar foi negada, não significa que o mérito da questão não seja julgado ainda, apenas o juiz eleitoral disse que é temerário, porque aí, eventualmente, ele pode ser julgado a favor dele lá para frente e ele ter sido tirado o nome da urna eletrônica de forma equivocada, né? E acho que também uma outra questão, gente, aí começando até pela Andresa agora, a questão é que essa eleição a gente vai ver também uma guerra de liminares, né? A gente está vendo aqui o caso de impugnação, etc., mas vai ter muito pedido de tutela, muita liminar para retirar conteúdo falso das redes sociais, para retirar conteúdo gerado por inteligência artificial das redes sociais, né? Nesse sentido, os advogados eleitorais vão ter bastante trabalho, né? Muito, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, o TRS também, né? Eu acho que é um pouco da reprodução do que ocorreu na eleição presidencial, né? Teve uma eleição à parte ali que a gente foi acompanhando na Justiça Eleitoral, e a grande preocupação dessa eleição, que era o uso da inteligência artificial, pelo menos até agora ainda não apareceu, né? A gente não viu nenhum candidato, pelo menos que eu tenha conhecimento, vocês me corrijam se eu tiver comido mosca aí, nenhum candidato usando a inteligência artificial para simular a voz do outro, para dizer coisas que o cara não disse e tal. Existia aí um grande temor e uma aposta de que essa seria uma eleição muito pautada, né, pelo uso da inteligência artificial de uma forma não legal, né, porque a inteligência artificial também tem muita coisa interessante que ajuda a gente no dia a dia, mas não é isso que a classe política tem feito. Mas nessa eleição, por enquanto, ainda não vi, teve bastante regra que o Tribunal Superior Eleitoral colocou, né, em cima disso, e aí pode gerar, inclusive, a cassação de uma chapa, de uma campanha, até do candidato depois, se ele for eleito. Com relação a esses processos contra o Marçal, eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho difícil que a Justiça Eleitoral tire o Marçal da campanha, né, dado que ele está em terceiro lugar nas pesquisas, é um candidato que pode crescer. Eu acho que a justiça tende também a um pouco avaliar esse cenário e deixar o eleitor, a não ser que seja algo muito, muito, muito grave, deixar o eleitor fazer a sua decisão e depois tomar uma decisão. Isso, quem diz são os números, Sakamoto, assim, é muito pequeno o número de prefeitos que foram eleitos, que Ouvia? Ah, foram não, você está me cassados dizendo, pelo Simone, está TSE, ou ouvindo? que foram Pode continuar. desculpa, ou que tiveram suas candidaturas impugnadas. Não é muito praxe, né? Que isso ocorra, ainda mais num cenário, né, de uma eleição tão visada como a eleição da maior cidade do país, né? Carla?
Então, é engraçado que a gente vai debatendo e a eleição é muito isso, né? A gente vai falando de novo um pouco dos mesmos temas nesse sentido. Eu acho que assim, a judicialização está dada. Provavelmente a gente vai ver muita coisa assim, a gente não sabe qual é a celeridade da justiça eleitoral para isso. E aí, nesse caso específico do Marçal, essa ação da questão de estar ou não, né, no partido, ali para poder ser candidato conforme o estatuto do partido ou da legislação, eu acho que ela é um pouco menor. Eu acho que as ações que podem, de fato, mostrar um eventual crime do Marçal, e aí sim, é aquela coisa, eu acho que se for comprovado qualquer tipo de crime, e não só do Marçal isso, de qualquer outro candidato, se a gente tiver provas de que algum candidato cometeu crime, a Justiça Eleitoral tem o dever de agir. A gente não pode, né, em nome não dá para dar jeitinho num processo eleitoral se existir provas de crime. E aí, por exemplo, no caso específico do Marçal, há aí suspeitas em relação a impulsionamento de conteúdo, a pagamentos irregulares de conteúdo nas redes, que tem ações já nesse sentido. Algumas já foram derrubadas, outras ainda estão em curso. Há uma série de outras ações que devem vir ao longo da campanha. E assim, eu acho que é um desafio imenso para a Justiça Eleitoral, principalmente quando a gente está falando da principal eleição, da principal cidade do país, de uma eleição muito importante, porque é evidente, se você tirar qualquer candidato da disputa, a reação é muito grande. A reação de todos os tipos, para o bem e para o mal. Então, assim, eu acho que a gente vai ter e que a Justiça Eleitoral tem sim um desafio enorme, porque se existir comprovação de crime, é preciso que se puna. A gente não pode imaginar que está tudo bem a gente ser um país da impunidade. Eu também acho evidente que é claro que o mais importante, né, na eleição, o que tem que ser mais forte na eleição, é o voto de cada um, né? Mas as regras do jogo precisam ser seguidas. Então, assim, e aí a gente tem essa questão da necessidade da celeridade, de que essas coisas avancem para evitar problemas maiores caso haja algum tipo de condenação nesse meio do caminho. Enfim, como a Andressa colocou, é difícil, é um cenário que não é uma coisa trivial, mas eu acho que também é nosso papel que a gente cobre que a justiça faça o seu papel nesse pleito para evitar que a gente veja candidatos cometendo crimes sem nenhum tipo de punição.